Vai chorar, vai gemer, mas vai crescer. Vai crescendo com Deus. Teve muitas pessoas que apanham aqui, que ontem foram batizadas com o Espírito Santo. Estão crescendo com Deus. Estão crescendo com Deus. Às vezes a gente olha e diz: meu Deus, olha esse aí que vai ser batizado hoje, não vale nada para mim nem para você. Mas está crescendo com Deus, porque a luta dele está fazendo ele crescer com Deus. Aleluia. Irmãos, quanto mais bate, mais o povo de Deus cresce. Como Israel foi do mesmo jeito, cresceu tanto que botou medo. Aleluia. Faraó olhou e disse assim: esse povo está crescendo desenfreadamente. Cuidado! Porque pode ser que haja uma guerra e eles se levantem também para pelejar contra nós. Faraó então olhou e disse: tem o seguinte, vamos dar um jeito nisso. Todas as vezes que uma hebreia for dar à luz, se for menino, mata fio de espada. Se for menina, deixa viver. Mas se for homem, acaba com a vida dele. E ele sabia que os homens tinham força para mudar a história. Sabe por que às vezes tentam matar você, tentam matar o nosso ministério, a nossa igreja? É porque eles sabem o poder de força bélica que nós temos contra o inferno. Eles sabem que se nós abrir a boca, Deus vai fazer. Se nós clamar, Deus vai responder. Eles têm medo. É verdade. Mata! Só que existia duas mulheres, uma chamada Puã e a outra chamada Cifrã. Essas duas mulheres olharam e disseram: eu não vou obedecer a ordem de Faraó, eu não vou matar. Sabe por quê? Porque nós somos nação eleita, e Faraó deu a ordem dizendo: mata, bota o exército na rua para matar. E quando eles chegavam na casa das mulheres grávidas a ponto de dar luz, eles, quando tentavam colocar a mão, as crianças já tinham nascido e já tinha fugido alguém com ela. Faraó então percebe que a ordem dele não está sendo cumprida, e ele então diz: o que está acontecendo? Quanto mais eu mando matar, mais eles vivem. Quanto mais eu mando matar, mais eles crescem. Quanto mais eu mando matar, mais eles prosperam. Quanto mais eu mando matar, mais eles ficam de pé. Quanto mais eu mando matar, eles são mais usados. Quanto mais eu mando matar, eles têm mais autoridade. Não há o que fazer, eu vou verificar. Chama o comandante da guarda. E vem o comandante da guarda: sim, Faraó. E ele pergunta: o que está acontecendo? Eu estou mandando matar e vocês não estão conseguindo. E ele olhou para ele: sem jeito, talvez quem sabe com a sua cabeça. É, Faraó, é que tem uma diferença. E Faraó, que diferença é essa? É que as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. As mulheres hebreias são mulheres vivas, diz o texto. As mulheres egípcias são lentas e mortas, mas as hebreias são mulheres vivas. Somente as mulheres olham uma para o lado da outra e diz: nós somos vivas. Oh, meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Diferente das egípcias, mulheres hebreias eram aquelas que sabiam o Deus que elas serviam. Mulheres hebreias eram aquelas que, ainda que alguém tentasse matar, elas estavam dando vida. Juventude, sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque essas mulheres hebreias do ciclo de oração, por muitas das vezes foram para o joelho na madrugada dizendo: Jesus não deixa desviar, Jesus traz de volta, Jesus dá livramento, Jesus segura na tua mão. Eram as Puã e as Cifrã dizendo: Faraó, tu não vai matar. Quantas mães que tiveram filhos e filhas jurados de morte, mas depositaram a confiança em Deus, e que pessoas foram tiradas de mala de carro e não morreram. Por quê? Porque Puã e Cifrã estavam em casa dizendo: Jesus guarda lá. Não está obedecendo, mas tem promessa. Não está obedecendo, mas é fruto teu, toma na tua mão. É por este motivo que nós jovens estamos aqui, porque algumas Puã e Cifrã, só as irmãs do ciclo de oração, só as irmãs que oraram muito pelos jovens, levanta a mão para o céu aí em nome de Jesus Cristo. Eu quero vos dizer que Deus tem para vocês um galardão no céu, e nenhuma das orações que vocês fizeram caiu por terra.
Segue a história. Povo preso, povo cativo, povo amarrado, povo sofrendo, mas eles tinham uma promessa. Quem tem promessa não pode ficar preso. Quem tem promessa não pode ser escravo. Tem pessoas que têm a promessa e ficam sendo escravo. Ei, se o Filho de Deus vos libertar verdadeiramente, tu serás livre. Eu estou lhe dizendo que você tem direito da liberdade de adorar e de servir a Deus. Aleluia. Meus irmãos, e agora? Deus olha e bota o seu plano em ação. Deus sempre tem um plano. Deus nunca deixa a gente à mercê das situações. E o plano de Deus acontece em um rio chamado Rio Nilo. Este rio, ele nasce na Lagoa Vitória, passa em 4 países do norte da África, e ele deságua dentro do Mediterrâneo. Este rio é o rio que Salomão deixou registrado, e está escrito, meus irmãos: lança o teu pão sobre as águas. Eclesiastes capítulo 11, porque depois de muitos dias você o achará. E ele diz mais: reparte ainda, meu irmão, com 6 ou com 7. Ele estava falando do rio da provisão. O rio Nilo, ele é muito parecido com a nossa vida de crente. É um rio, meus irmãos, que ele tem algo interessante. Ele não respeita as 4 estações do ano. Ele é um rio que quando você pensa que ele vai estar em cheia, ele está em baixa. Quando você pensa que ele vai estar em baixa, ele vai estar em cheia. Por isso fazia necessário os agricultores na cheia lançar o pão sobre as águas, porque as águas abaixavam, as sementes entravam dentro da terra, e quando eles entravam na seca e pensavam que ia morrer, o fruto saía da terra e eles tinham o trigo para poder se alimentar. Quem lança o pão sobre as águas não morre de fome. Só que tem um detalhe: lançar o pão sobre as águas é acreditar no sobrenatural. Porque como é que você vai jogar uma semente de trigo em cima da água em um rio que você não conhece as estações? Pode ser que essa semente desça e vá para dentro do Mediterrâneo. Pode ser que esta semente venha sumir. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você lança o teu pão sobre as águas, acreditando no Deus poderoso, no Deus vivo, no Deus que faz milagre, no Deus que abre porta onde não tem parede, você não precisa se preocupar, porque na hora certa você vai colher. Deus não vai te deixar na mão. Aleluia. Glória a Mas Deus. tem que crer. Glória a Deus. E a história vocês conhecem. A Bíblia diz que nasce um menino, e eles ficam desesperados olhando este menino. Este menino não pode morrer. Então vem uma orientação dizendo: faz um cesto de betume e coloca o menino no cesto e joga ele no rio, porque no rio vai estar a provisão de Deus. Afinal de contas, eles estavam falando do rio do Egito, do rio Nilo, do rio da provisão, do rio do milagre. E agora eles começam a pensar e a dizer: como vamos fazer este cesto? E a orientação vem de Deus: faz de 2 coisas. Faz com betume, usa farinha e usa óleo, porque se misturar farinha com óleo, vai dar o betume que eu quero. E tem um segredo no betume: este betume, mesmo jogando o menino sobre o rio, ele não tinha risco de ser comido por nenhuma víbora, porque o betume sai dele um cheiro, e esse cheiro, ele espanta todas as víboras. Aí está a lição de Deus para nós. Ei, olho, essa presença do Espírito que está aqui, e farinha é a que está sendo servida sobre a mesa. Pega a farinha, pega o azeite e prepara o teu barco de betume, porque nada vai te parar nem te derrubar. Crente precisa de unção, e crente precisa de palavra, crente precisa de graça, e crente precisa de conhecimento. Só quem está recebendo a graça, e só quem está comendo deste conhecimento, levanta a mão para o céu e adora ao nome do Senhor. Era complicado colocar o menino no rio, porque não sabia para onde o cesto. E agora? Lembro-me quando meu filho estava com 6 anos, e os médicos olharam e disseram: tem que fazer uma cirurgia. E eu falei: mas como é que é isso? É uma cirurgia, vai tomar anestesia geral.
E eu levei o meu filho, pastor, para o hospital. E quando chegou no hospital, a mãe não aguentava e disse para mim: filho, leva ele para o centro cirúrgico, porque minhas pernas não aguentam. E eu comecei a ir, empurrando aquele carrinho, ele com aquele roupão na frente, sem roupa nenhuma por baixo. E quando eu cheguei num certo ponto, as enfermeiras botaram a mão no meu peito e disseram: papai, o senhor só pode vir até aqui. E eu olhei: mas é meu filho. Ela: é, mas os médicos somos nós. Eu falei: mas como é que vai ser? Não, fique tranquilo, nós vamos cuidar dele. Eu entreguei o meu filho na mão dos médicos, irmãos. Voltou força na perna. Eu caí no chão do corredor e comecei a chorar e disse: Deus é a minha riqueza. Naquela hora, irmãos, Deus abriu o céu e falou dentro do meu ouvido: meu filho, te aquieta, porventura tu não me conhece. Eles são médicos da terra, mas eu sou médico dos médicos. Aguarda que ele vai voltar. Aleluia! Glória a Deus! A cotovela quem está do teu lado e pergunta: está pronto para lançar o pão sobre a água? Pergunta aí: vai lançar mesmo? Tem pessoas que pegam o pão na mão e fica: lança, não lança, lança, não lança. Quero ser trabalhador, não quero. Quero ser diácono, não quero. Quero ser presbítero, não quero. Quero ser pastor, não quero. Quero trabalhar no departamento. Está na hora de tu lançar esse pão sobre as águas. Vou evangelizar ou não vou? Entro na equipe de evangelismo e visita ou não entro? Ei, para! Deus fez este aviva, carabina, para você lançar o pão sobre as águas, porque o tempo está passando e Deus quer usar você. Só que lançar o pão sobre as águas não é fácil. Pegar o que você ama, pegar o que você tem de melhor e jogar sobre as águas, meu irmão. Jogar o pão sobre as águas, irmãos, é deixar a novela e ficar firme no horário do culto. Jogar o pão sobre as águas é parar de gastar com TV a cabo, com revistas. É parar, meu irmão, de gastar com McDonald's, com pizzaria e com aquilo que não é pão, e investir na obra missionária, porque os missionários estão gemendo, mas nós não estamos lançando o nosso pão sobre as águas. Olha para quem está do teu lado e diz: vai ou não vai lançar o pão sobre as águas? Vai confiar de lançar? É mudar de vida com Deus, é dizer: Deus, eu quero ser um instrumento teu, tu me usa. Tu movimenta comigo. Eu quero fazer a tua obra. Só quem crê e quer jogar esse pão sobre as águas, meu irmão, glorifica o nome do Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai cuidar de você. Aleluia! Algo interessante da geografia: o cesto estava na mão da menina. O rio Nilo nascia no Lago Vitória e desembanhava no Mediterrâneo. Quando colocar o menino no rio, ele vai ter que descer. Só que tinha um mistério: o palácio de Faraó era acima do leito, a vila dos hebreus era abaixo do leito. Se botar o menino no rio, ele vai subir, vai descer e vai se perder. Mas se lançar o pão com fé, esse pão não se perde. Diga comigo: quem lança o pão com fé não se perde. Quem lança o pão com fé não se perde. Coloca o menino no rio. Ao invés do cesto descer, o cesto começa a... Aleluia! Ei, calabaxere manarabacai! Alabaxuricanto de comanai! Meu Deus! Coisa linda! Lançar o pão sobre as águas é crer na mão do Deus poderoso. Aleluia. A mão de Deus estava levando aquele barco para o lugar certo e estava dizendo: esse barco não vai se perder. Deus já tinha um plano, e sabe qual era o plano de Deus? Eu vou usar o ímpio para patrocinar
o sonho do justo. Aleluia! Nem que Deus tenha que usar o ímpio se o crente fecha a mão. Mas o teu sonho vai acontecer. Porque Deus te convida a lançar o teu pão sobre as águas. Quem pode lançar o pão sobre as águas? Quem pode lançar o pão sobre as águas pela fé? Segure aí que eu vou para a conclusão. Aleluia! Graças a Deus. Eu preguei durante muitos anos que o menino foi criado no Egito, mas não foi. Tinha um detalhe, obreiro. A irmã do menino botou o cesto na água e ficou olhando. Ó, olho no cesto. Para onde esse cesto vai? Para onde esse cesto vai? Ei, quando tu lança o pão sobre as águas, os olhos de Deus não saem de você. Ele fica olhando e vendo. Eu quero ver onde a minha filha vai. Deixa eu ver. Se tiver demônio, eu vou avisar para ela. Foge daí porque tem demônio. Se tiver laço, foge daí porque tem laço. E a menina ficava olhando o cesto. E quando ela viu a filha de Faraó pegar o cesto, ela pulou na frente. Quando a filha de Faraó olha e acha um menino bonito e pede ao pai para ficar, a primeira coisa, irmão, sabe o que é o nome disso? É crente na hora certa e no lugar certo. Crente que está na hora certa e no lugar certo é usado por Deus de uma maneira poderosa. Você nessa noite está na hora certa e no lugar certo. Segura aí mais um pouquinho, que eu quero concluir esta mensagem para nós orarmos e nós vamos ver o que Deus vai fazer pelo poder da palavra. Irmãos, não é pregador. Nós temos uma ilusão pelo maior trabalho de missões, porque achamos que é pregador. Não é. Quem faz é a palavra. Pregador não é nada se não tiver a palavra, se Deus não tiver no negócio. Quem sou eu e quem é você? Se Deus tirar a mão de cima da cabeça. Mas se a mão de Deus estiver em cima da cabeça, meu irmão, pode até ler muito mal e não conhecer nem tão bem a Bíblia, mas se gostar de joelho, o cão tem que correr e a glória de Deus se manifesta no meio da igreja. Aleluia! Meu Deus! A menina na hora certa diz: eu posso arrumar uma babá para tomar conta desse menino. Meu Deus! Menina, que tem uma babá? Então vai lá e busca ela, porque esse menino não é egípcio. Ele tem que crescer no meio dos hebreus. Ei, que lição! Permite, pastor, entregar essa revelação que Deus me deu foi agora. Sabe qual é o problema nosso? Nós estamos criando os nossos filhos dentro do Egito. Sabe aonde? A gente vem para a igreja e deixa eles vendo televisão. A gente vem para o culto e não traz porque dá trabalho, porque eles correm, eles gritam. Ei, cuidado, porque o Egito pode estar criando o teu filho. E filho de crente não pode ser criado no Egito. Filho de crente tem que ser criado no meio dos hebreus, nesse caso nós, filhos por adoção. Meus irmãos, escute isso. Aleluia! A mamãe estava em casa chorando. Botei o menino nas águas. Porque botar o pão sobre as águas é chorar. Aleluia! É chorar. Quando eu olho para esses músicos, botar o pão sobre as águas, como uma ligação que eu recebi essa tarde, de um rapaz que toca banjo, para um cantor muito famoso, e olhando para mim, dizendo: pastor, o que eu faço? O que foi, meu filho? Não tem nada dentro de casa. Ele acabou de me ligar para fazer uma turnê, e nessa turnê é mais de 100 mil. Eu faço o quê? Eu falei: joga o teu pão sobre as águas. Deixa eu ir lá. Vai não. E como é que vai ser? Deus não vai deixar você passar sufoco. Lança o pão sobre as águas e fica confiando. Ele me ligou o telefone, mas antes falou: estou indo para o culto, porque eu prefiro estar passando necessidade dentro da igreja, aleluia, do que estar recebendo tudo que pode vir na minha mão e perdendo a minha alma. Lançar o pão sobre as águas é renunciar. Aleluia! E lá estava a mamãe de joelho dobrado. Botei o menino na água. O que vai ser do menino?
Eclesiastes, bota, joga o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, mamãe em casa chorando, e a menina vem correndo. Mamãe, o que é que foi, menina? Mamãe, o que é que foi? Vamos correndo, porque Faraó mandou te chamar. Para quê? Vamos lá para a senhora ver o que é. E a mamãe vai. Quando a mamãe vai, ela vê o pão que ela botou sobre as águas voltar para ela. E tem mais! Ela botou o pão, não tinha dinheiro nem para sustentar o menino direito. Mas quando o pão voltou, voltou com salário e dos bons, com casa e das melhores. Sabe por quê? Porque quando você lança o teu pão sobre as águas, Deus cuida da tua vida. Bate quem está do teu lado e diz: continua lançando o teu pão, não cede. Não cede, fala para ele: não cede, não se corrompe, não cede, fica no lugar da bênção, porque este pão vai voltar, e quando ele voltar, tu vai ver o que vai acontecer. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Quantos estão entendendo esta mensagem? Digam glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia! Quantos tantos estão entendendo? Fique sob seus pés. Essa eu aprendi. Oh, maravilha! Ei! O menino vai para dentro do Egito depois de moço. 40 anos aprendendo a ciência do Egito. 40 anos aprendendo toda sorte de medicina, porque lá nasceu a medicina. 40 anos tendo culto. Ei, Deus olhou para ele e disse: tu agora é doutor. Só que o meu negócio não basta somente ser doutor. Estudar para ser doutor é bom, mas para mim fazer o que eu quero contigo, eu preciso te levar para um lugar especial, e este lugar é o deserto. Vem para o deserto. Aleluia. Ele mata o egípcio defendendo seus irmãos, é julgado pelos próprios irmãos e tem que fugir. Agora era a hora dele entender o que Deus tinha para ele. Escute o que eu vou lhe dizer. Se Deus te convidar ao deserto, vai, porque depois do deserto, Deus com certeza vai usar você com muito poder para trazer libertação para algumas pessoas e quem sabe para dentro da tua casa. Não fuja do deserto de Deus. Crente que foge do deserto jamais pode entender o que está falando aqui. Meus irmãos, então ele tem a sua experiência do deserto. Dentro da sua experiência que ele tem, Deus então, lhe dando uma família, o vocaciona para uma missão específica. E o interessante é, Deus leva ele para o monte. Quando ele chega no monte, ele tem uma visão sobrenatural. Ei, quando você estiver chegando no deserto, te prepara para sentir Deus mais rápido, para ter revelações de Deus, para ler um texto que outra hora você não entendia, e agora você vai passar a entender o texto, porque no deserto você se aproxima do fogo. A Bíblia diz que ele olha a sarça que ardia e não se consumia. E aqui está o ponto alto da mensagem. Escute o que eu vou lhe dizer: o fogo não pode apenas acender e apagar. O fogo tem que arder continuamente, diz a Bíblia. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não se apagará. Quando ele vê o fogo, Deus olha e diz: tira a sandália dos teus pés, porque esta terra é santa. Ei, terra santa não se entra com a sandália nos pés. Terra santa não se entra calçado. Sabe do que a Bíblia está falando? Para você entrar no espiritual que Deus tem aqui nessa noite, é preciso você se esvaziar de si mesmo. É preciso você entender, meu irmão, que você não pode, mas Deus pode por você. Que você não tem, mas Ele tem para te dar. Que você não é, mas Ele é por você. E que nessa noite, acima de todas as coisas, Ele quer
ver essa chama acender. Quando a chama acende, 3 coisas acontecem muito especial. Primeiro, Deus olha o sofrimento do povo. Diga para quem está ao seu lado: quando o fogo acende, Quando o fogo acende, Deus olha para nós. Deus olha para nós. Deus nos enxerga. Deus nos enxerga. Olha dentro dos olhos desse crente e diz assim: ei, Deus vai te ver hoje, porque o fogo está aceso. Diga para essa pessoa: o fogo está aceso dentro de você, e a partir desta data Deus vai estar vendo você de perto. Quantos querem ser vistos por Deus? Então deixa que esse fogo se acenda e nunca se apague. Ande com Deus, ande falando em línguas com Deus por onde você for, orando em espírito aonde você estiver, meu irmão, porque Deus vai te ver, e quando Ele te ver, tu te prepara, meu irmão, porque Ele vai abrir o ouvido e vai te ouvir. Fala para quem está do teu lado: fogo aceso, ouvido de Deus inclinado. Fala de novo: fogo aceso, ouvido de Deus inclinado. Pergunta para essa pessoa: qual é a tua petição nessa noite? O que é que você quer falar com Deus? Porque aqui nessa igreja o ouvido de Deus está acendo, porque o fogo está aceso todos esses dias. Aleluia! Ele está te ouvindo. É a hora de você dizer a Ele o que você veio buscar. É a hora dos teus sonhos voltar para a tua mão. Amanda Xania, que reverser, aonde tem fogo, o ouvido de Deus abre, meu irmão. E quando o ouvido de Deus abre, é hora de pedir. Começa a pedir aí. Vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, porque Deus está ouvindo as tuas aflições. Quando Deus olha para nós, acontece o que está em Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo. Ei, não é pouca. Muitas são as nossas aflições. Nós pastores, parece que é fácil, só nós conhecemos as nossas aflições, mas eu tenho uma promessa bíblica neste mesmo versículo. Levanta a tua mão para receber. Muitas são as aflições do justo, mas Deus as livrará de todas. Deus vai te livrar. Aleluia. Adore ao nome dele, porque ele já começa a te livrar das tuas aflições hoje. Quando ele ouve o clamor do povo de Israel, ele desce. Vi, ouvi e desci. Eita glória, Pai. Aleluia! Meu querido pastor, Aleluia. bota um obreiro para filtrar e se prepara para abrir o microfone dessa igreja, porque muitos serão os milagres alcançados por este evento. Muitos já estão acontecendo. Pessoas aqui já estão recebendo cura. Sabe por quê? Porque a profecia diz: vi, ouvi e desci. Deus desceu neste lugar através da pessoa do seu Espírito Santo, e Ele está no nosso meio. O que é que você tem para pedir para Ele? Aleluia. E olha o fogo aceso. Aleluia. Olha o fogo aceso. Aleluia.
Enquanto Jesus batizava ontem, Ele falava comigo que vai levantar pregadores, vai levantar missionários, e a voz de Deus te pergunta: você quer? Será que você quer pagar o preço? É sofrimento, é angústia, é choro na madrugada, mas é certeza de ver a mão de Deus sobre a tua vida, te usando com muita glória. Meu Deus. Isso é barulho de fogo aceso. Isso é barulho de fogo aceso. Aleluia! Glória a Deus! Pelo poder da palavra pregada, Aleluia! em o nome de Jesus Cristo, receba esta unção que está caindo sobre este lugar. Eu vou encerrar, mas eu quero fazer só mais uma coisa, se o Senhor me permite, encerro. Aquele grandão lá é o Anderson.